Todo ano é a mesma coisa. Milhões de brasileiros sentem aquele pavor absoluto só de ouvir falar em imposto de renda. E sendo bem sincero, dá para entender perfeitamente esse pânico. Mas olha só que loucura. O pior erro que alguém pode cometer hoje não é preencher um campo errado na declaração. O erro fatal, aquele que realmente custa caro, é não perceber que a Receita Federal já sabe praticamente tudo sobre a nossa vida financeira. O objetivo deste guia de hoje é exatamente destrinchar como usar essa informação a favor do nosso bolso e não contra. Então, a pergunta de $1 milhão é: a Receita já sabe de tudo mesmo? E a resposta mais direta possível é um gigantesco sim! Hoje existe um sistema automático enorme rodando nos bastidores 24 horas por dia. Ele cruza dados de transferências via Pix, faturas de cartão de crédito e todas as movimentações bancárias. Entender como essa máquina funciona deixou de ser coisa só para especialista, viu? É uma necessidade absoluta para quem não quer cair em armadilhas. E é por isso que precisamos dominar isso agora mesmo. E é assim que a gente entra na seção 1, o fim do segredo. E aproveitando o embalo, já se inscreve aqui no Conversas de Valor, porque o nosso objetivo é justamente este: transformar assuntos financeiros super complicados em algo simples, prático e que faz sentido na vida real. O choque de realidade bate logo de cara quando a gente compara o que as pessoas acham que a Receita vê com o que ela realmente vê. Muita gente ainda tem a ilusão de que a fiscalização só monitora aquele salário oficial da empresa. Mas a verdade digital é bem diferente. Ela inclui as corretoras de valores, os cartórios, as famosas exchanges de criptomoedas e, claro, o Pix. Não existe mais aquela história de guardar dinheiro debaixo do colchão. Nessa era da informação, a transparência total é literalmente a única tática de sobrevivência. Vamos direto para a seção 2, regras e prazos oficiais de 2026. Porque, convenhamos, a gente sabe que no Brasil existe quase um talento natural para deixar as coisas para os últimos 45 do segundo tempo, né? Mas olha, a Receita Federal não aceita aquela desculpa clássica de "o cachorro comeu meu comprovante". O cronograma é super rígido. O jogo começa no dia 23 de março e o apito final soa pontualmente no dia 29 de maio, às 23 horas e 59 minutos. E a dica de ouro aqui é muito simples. Quem declara cedo, principalmente usando os formatos digitais, aumenta drasticamente as chances de receber a restituição logo nos primeiros lotes, ou seja, é o nosso próprio dinheiro voltando para o bolso muito mais rápido. Ah, mas e se passar do prazo? Bom, prepara o bolso. A multa começa em R$ 165,74. E detalhe, essa é só a multa mínima. O verdadeiro pesadelo é ficar com CPF pendente de regularização. Na prática, um CPF travado bloqueia totalmente a chance de conseguir crédito, inviabiliza financiamentos e pode até impedir a emissão de um passaporte. É uma dor de cabeça gigantesca que dá para evitar com apenas algumas horinhas de dedicação. O que nos leva à seção 3, quem precisa declarar neste ano? Vamos dar uma olhada nos critérios oficiais de 2026. Entender quem está convocado pela lei é o passo número 1 para não ter dor de cabeça surpresa. E a lista é muito mais abrangente do que parece. Claro, entram nela todas as pessoas com rendimentos acima do limite oficial estipulado. Mas não é só isso não. Investidores da Bolsa de Valores, o pessoal que operou criptomoedas, quem recebe aluguel de imóveis e, preste muita atenção, os MEIs, que são os microempreendedores individuais que tiveram rendimento tributável, também precisam declarar. Teve lucro vendendo um carro ou imóvel? Também entra na lista. É super tranquilo bater o olho e ver se o perfil se encaixa nessas regrinhas. Agora, respira fundo. Organizar a papelada toda é muito mais simples do que o nome faz parecer. A palavra burocracia já dá um arrepio. Mas no fim das contas, é só juntar RG, CPF, aquele informe de rendimentos da empresa ou do banco e os recibos médicos e escolares do ano anterior. É literalmente só seguir um checklist. Montar essa pastinha, seja no computador ou física, traz uma paz de espírito financeira que não tem preço. Seção 4. O passo a passo completo. Chegou a hora de ver como fazer esse processo do começo ao fim. Esse aqui é o mapa da mina para fazer a declaração inteirinha sem depender de absolutamente ninguém. São 6 passos oficiais que dá para fazer pelo computador ou até pelo aplicativo de celular. Passo 1, preencher os dados pessoais. Passo 2, os rendimentos, ou seja, tudo que entrou na conta. Passo 3, bens e investimentos, que é o que a gente tem guardado. Passo 4, despesas dedutíveis. Aqui entram gastos com saúde e educação que ajudam a diminuir o imposto a pagar. Passo 5, dar aquela revisão caprichada. E o passo 6, o grande momento do envio. O sistema usa contagov.br e muitas vezes já puxa a declaração pré-preenchida. É um procedimento super lógico, basta ir preenchendo as lacunas com muita atenção para não esquecer nada. E agora, a seção 5. Como fugir da malha fina. Essa é para blindar de vez a declaração e dormir em paz.
Como prometido, o nosso foco aqui é a sobrevivência pura e simples. O segredo é prestar uma atenção quase obsessiva a certos descuidos que são um prato cheio para cair na malha fina. A omissão de renda é a campeão. Aquele trabalhinho freelancer que não foi declarado, ele conta sim. E os dependentes duplicados? Sabe quando pais separados tentam colocar a mesma criança nas duas declarações? O sistema trava na mesma hora. Esconder investimentos, esquecer de declarar as continhas de bancos digitais ou simplesmente errar o valor colocando um zero a mais são gatilhos diretos para uma baita dor de cabeça. E tem um fato surpreendente sobre a inteligência do sistema atual. O cruzamento de dados simplesmente não perdoa quem lança gasto sem ter o recibo na mão. Colocar uma despesa médica lá no alto só para tentar aumentar a restituição, sem ter o comprovante oficial da clínica, é pedir para ter o passaporte carimbado direto para uma auditoria. O sistema sabe exatamente quem emitiu nota e quem não emitiu, porque ele cruza informações dos bancos, dos planos de saúde e dos médicos em frações de segundo. É de cair o queixo, mas a máquina é implacável. Então, depois de entender todo esse cenário e ver como as engrenagens rodam de verdade, fica aquela reflexão final. Será que já existe a segurança necessária para encarar a Receita Federal sem medo? A grande verdade é que o medo do leão vem quase 100% da falta de informação. Quando a gente acende a luz e desenha o processo com clareza, o monstro debaixo da cama some. A informação certa é, de longe, a ferramenta definitiva para assumir o controle total da vida financeira. E se este mergulho profundo do imposto de renda de 2026 trouxe clareza e já economizou umas boas horas de preocupação, o próximo passo agora é compartilhar este guia. Mandar esta análise no grupo da família ou dos amigos pode literalmente salvar muita gente de uma multa totalmente desnecessária. Já deixa o like e não esquece de se inscrever no Conversas de Valor para garantir que o mundo financeiro continue sendo descomplicado desse jeito. Um grande abraço e até a próxima!